Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, que cuida de nós em todos os momentos, nos protege e nos guia nesse mundo que está cada dia mais difícil, mais complicado, mas Deus fala na palavra que aquele que crê nele, né, vai ser vitorioso, e aquele que tem ele como seu salvador também. É assim que a Bíblia nos diz. Então, eu parei no 40, faz alguns dias que eu não venho gravar aqui a palavra, porque a vida da gente é muito corrida, né? Ainda mais quando a gente trabalha fora. Você sai pra trabalhar, chega, tem coisa pra fazer, serviço pra fazer, e é muita coisa. Mas hoje eu vim aqui pra gente continuar a leitura. Nós estamos em Gênesis, no capítulo... Vamos começar a ler aqui no capítulo 41. A Bíblia ela é bem extensa, são vários livros. Tem alguns que são curtinhos, mas tem alguns que são bem longos, como Salmos, que vai até 150. Então, gente, sem muita conversa, vou iniciar aqui no 41. E o aqui diz o seguinte: José interpreta os sonhos de Faraó. Então, vamos embora para a leitura. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, eis que estava em pé junto ao rio. Eis que subiram do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio, e as vacas feias à vistas e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotaram no mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e o padeiro Mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. Estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes, e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao seu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-os e mudou seus vestidos, e veio o faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que se interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne formosas à vista, e pastavam no prado. Eis que outras 7 vacas subiam após esta, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. Entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu parecer era feio no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que um mesmo pé subiam 7 espigas cheias de boas, e eis que 7 espigas secas e miúdas, e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Essa é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome, que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho que foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la,
Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida desses bons anos que vem, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e os guarde. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E essas palavras foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. Faraó põe José como governador do Egito, e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, eu tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante deles: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Safinate Paneá, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Portífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura as mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento na cidade, pondo na cidade o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Zanete, filha de Portífera, sacerdote de On. E chamou-se José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram seus 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham do Egito para comprar a José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. 42. Os irmãos de José descem ao Egito. E vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá, e comprai-nos trigos para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: Para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra, e ele vendia todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se antes dele, com a face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com ele asperamente, e disse-lhe: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles, e disse-lhes: Vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra? E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhe disse: Não, antes vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhe disse José: Isso é o que vos venho dito, dizendo que sois espias. Nisso sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guardas 3 dias. E o terceiro dia disse-lhe José: Fazei isso, e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de
vossa prisão, e vós ide levai trigo para a fome de vossa casa, e trazei-me vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhe, dizendo: não vos dizia, eu dizendo, não pequeis contra o moço, mas não ouvisteis, e vedes aqui o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes e tomou a Simeão dentre eles e amarrou-os perante os seus olhos. Os irmãos de José voltam do Egito. E ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco e lhe dessem comida para o caminho, e fizeram-lhe assim. E carregaram seu trigo sobre seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pastos ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seu irmão: devolveram meu dinheiro, e-lo mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isso que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram de tudo o que lhe aconteceu, dizendo: o varão, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos do nosso pai. Um não é mais. E o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o Senhor da terra, nos disse: nisso conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e partir. E trazei-me o vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha trouxinha com seu dinheiro no seu saco. E viram as trouxinhas com o seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado, José já não existe, e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Dá-me em minha mão, e tu tornarei a trazer. Ele, porém, disse: não tecerás meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, farei descer as minhas cãs com tristeza à sepultura. 43. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: tornai e comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier conosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E diz Israel: por que me fizeste tão mal, fazendo saber aquele varão que tinhais outro irmão? E eles fizeram. Aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda o vosso pai? Tende mais um irmão? E respondendo-lhes, conforme as mesmas palavras, podíamos nós saber o que diria? Trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: envia o mancebo comigo, e levantar-nos iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhe Israel seu pai: pois que assim é, fazei isso, tomai os mais preciosos desta terra em vossos vasos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas, e tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também vossos irmãos e levantai-vos, e voltai àquele varão. E Deus o Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhados ficarei. Os irmãos de José jantam com ele. E os varões tomaram aquele presente e tomaram o dinheiro dobrado em suas mãos. E a Benjamim levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva esses varões à casa, e mata rezes, e prepara tudo, porque esses varões comerão comigo ao meio-dia. E ao varão fez como José disseram.
E o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam, por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos criminar, e cair sobre nós, para que nos tome por servos, e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa. E disseram, ai, senhor meu, certamente descemos antes a comprar mantimentos. E aconteceu que chegando-nos à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornaremos a trazê-los em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro em nossos sacos. E ele disse, Pai seja convosco, não temais. O vosso Deus é o Deus do vosso Pai. Vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhe fora a Simeão. Depois levaram aqueles varões à casa de José, e deu-lhe águas, e lavaram seus pés, também deu pasto aos seus jumentos, e prepararam o presente para quando José viesse, ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali presentes que estavam nas suas mãos, inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhe perguntou como estava, e disse, vosso pai é velho, e quem vai lá se está bem? Ainda vive? E eles fizeram, bem está o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. Ele levantou seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, esse é o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? Depois ele disse, Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas moveram-se para seu irmão, e procurou onde chorar, entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou seu rosto e saiu, e conteve-se, e disse, pão de pão. E puseram-lhe a ele a parte, e aos egípcios que comiam com ele a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, dos que os varões se maravilhavam entre si, e apresentou-lhe as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Então, a gente vai parar aqui no 43, porque os capítulos aqui são bem extensos, são bem grandes. Já está 22 minutos. Então, quando a gente vê aqui nessa parte aqui de José, né? Lá no início, que José tinha seus sonhos, ia contar para os seus irmãos, e os seus irmãos ficavam com raiva, com inveja, porque pensavam assim, nossa, como assim você vai ser chefe sobre nós? Como assim você vai ser sobre nós? Tanto que a gente vê que quando o pai dele pede para ele ir ver onde estavam os irmãos dele, eles aproveitam essa hora aí, faz o que com o seu irmão? Na verdade, eles queriam matar José, né? Mas Deus não permitiu que eles matassem. Eles venderam José para Faraó, para o Egito. E quando Deus tem uma promessa na vida da gente, pode acontecer o que tiver que acontecer, ela vai se realizar. A gente vê, por exemplo, José. José foi vendido, aí José chegou lá na casa de Faraó, a mulher lá quis se deitar com ele, ele não quis, incriminou ele falsamente, daí ele foi jogado lá na prisão, interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, mas eles esqueceram o que ele tinha falado, né? Tanto que um mesmo foi morto e o outro pegou a taça de Faraó na mão, o copo de Faraó, e continuou servindo Faraó, mas ele tinha esquecido. E assim que Faraó teve os seus sonhos, foi que ele se lembrou que ele tinha lá José, o sonhador. E veio e interpretou os sonhos de Faraó, e Faraó gostou, viu que realmente Deus estava com ele e colocou ele sobre a casa dele, deu o anel dele, e José começou a guardar os mantimentos, comprar mantimento, porque a fome vinha a ser muito grande. E o que aconteceu? Os irmãos deles tiveram que descer ao Egito para comprar mantimento. E eles não reconheceram o seu irmão, mas José reconheceu eles. E José perdoou, né, porque a Bíblia diz, quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. Perdoa seu irmão. Ele o perdoou, os ajudou, e depois com a leitura da Bíblia a gente vai vendo as maravilhas que Deus vai fazendo na vida dele, né? E José ficou muito triste, ele chorou muito quando viu o seu irmão mais novo, o Benjamin, que era filho da mãe dele também. Então, assim, a Bíblia ela é muito bonita, ela é maravilhosa. E, assim, tem coisas maravilhosas que Deus tem nos prometido. Desde a época de Abraão, né, que Deus fala para Abraão que ele seria o pai de grande multidão, que nem as estrelas do céu, nem a areia do mar, a gente consegue contar, ia ser a multidão de Abraão, e a gente vê que vai acontecendo assim, ó. Tudo vai acontecendo certinho. É como hoje está acontecendo hoje, em pleno século XXI. Tem muita coisa acontecendo, mas assim, quando você pega a Bíblia e você vai em Apocalipse e lê Apocalipse, você vê que tá tudo certinho, tudo que tá ali tá acontecendo. O que tá acontecendo nos dias de hoje, muita coisa ruim, filho contra pai, pai contra filho, e hoje o amor já se esfriou, hoje um matou o outro por nada, hoje a vida não tá valendo nada, hoje o povo vende a palavra de Deus, hoje as pessoas pensam muito no dinheiro, e o que tá acontecendo, a tecnologia tá muito avançada, e cada dia vai se avançar mais, e vai vir coisas aí horrendas, mas é tudo cumprimento da palavra de Deus, porque o filho
Jesus mesmo falou que ele iria ao Pai, mas ele voltaria para buscar os seus. E ele vai sim vir buscar o seu povo. Por isso que nós devemos temer a Deus, primeiramente, e ser fiel a Ele. E temos que amar aos outros, né? Porque o amor excede tudo. E a Bíblia também nos fala que nos finais dos tempos todos os dons cessariam. O único dom que ficaria, que acho que serve como uma prova, será o dom da caridade. E a caridade, ela ajuda o seu próximo, não querendo nada em troca, a gente dá sem pensar em receber. A Bíblia também fala que a sua mão direita dá, a esquerda não precisa saber, não precisa tocar trombeta, né? Quando a gente vai ajudar a fazer as coisas. Então, meus irmãos, essa é a palavra de Deus. Esses foi mais uns capítulos que eu li. Eu ia ler até o 45, mas é muito grande, muito extenso. E eu não quero que os vídeos fiquem muito grandes, porque fica até cansativo, né? Então, essa foi a palavra de Deus hoje. Eu espero que quem escutar goste, deixe o like, que vocês deixem o like, a plataforma entende que vocês estão gostando do conteúdo e indica para mais pessoas, tá? Beijo para todos vocês, fiquem todos com Deus e que Deus abençoe grandemente. E até a próxima leitura da palavra de Deus, se assim Deus permitir.